eu estou com o professor Ricardo Martins provocando, porque nós estamos falando de saúde preventiva e eu fiz no finalzinho do bloco anterior uma provocação. Sim. Né? A gente estava falando de cultura, começamos falando de cultura, existe uma diferença, uma ponte, um abismo entre o Oriente e o Ocidente. Sim. Nós falamos 3.000 anos, 4.000 anos, acho que até 5.000 5.000 anos, né? A isso. medicina chinesa, Sim. né? Que trata às vezes com uma fumacinha, uma coisa que a gente usa, um Sim. medicamento um mês, né? Que tem um pouco dessa pagelança que a gente tem e destruiu, né? A cultura Ao longo do americana, indígena, etc e tal, que também é tão importante e é curativa, Sim. né? Mas eu brinco sempre quando eu dou aula em pós-graduação, na FAMERP, enfim, convidado a algumas coisas, e quando eu pego a turma de médico, etc e tal, eu faço uma pergunta assim, qual o único grupo de medicamento que vai na doença e não no sintoma da doença? Porque eu não sei se você sabe, mas 99% dos medicamentos, tem um grupo de 80 medicamentos, que é esse, não passa disso, mas a outra gama de 15 milhões de medicamentos que existem, eles são sintomáticos, eles controlam os sintomas. Exatamente. E não interferem de fato na doença. Os antibióticos é que vão atrás da infecção, que gera edema, enfim, gera uma porção de outras consequências que dão até um colapso orgânico em determinado momento. Sim. Mas o resto é só sintomático. É só. Então eu não vou tratar a coronariopatia, eu vou tratar a possibilidade de não coagular, Sim. a possibilidade daquele coração bater certo, Sim. mas nunca eu vou tratar o que está no contorno, vamos dizer. Aliás, eu vou tratar o que está no contorno, nunca eu vou tratar Sim. de fato a doença. Não é essa a grande diferença de atingir uma saúde preventiva, porque o que é a saúde, né? Porque o que a gente entende como saúde, um sistema de saúde, para nós é uma segurança, é eu ter 500 metros da minha casa um posto Sim. de saúde, Sim. e não uma praça, Uhum. né? É ter 500 metros da minha casa um consultório municipal e não uma árvore no qual eu possa sentar, ler, etc e tal, aproveitar meus momentos com os meus filhos, né? Isso. E existe uma grande pressão dos fármacos, né? Sim. No Ocidente. Sim. Isso a gente vê, nós estamos falando, na Europa você tem uma outra qualidade de vida, sim, tem. Mas se você passa para o Oriente mesmo, o extremo Oriente, a vida, o acesso até a medicamento, eu tive na Índia. Poxa vida. 3 dias em Nova Delhi, e aí quando você olha assim, eu entrei e a indicação de um médico de Rio Preto, Dr. Braille, que aliás foi quem me colocou na televisão, Domingo Braille. Muito bem. Uma indicação, eu fui no hospital, ele falou, vá conhecer aquele hospital. E eu fui nesse hospital de Nova Delhi, que é um hospital católico, inclusive, sim, e que se faz cirurgia cardíaca sem, né, fora da época das monções, mas sem teto. Ó. Aí eu falei assim, mas e as bactérias, né, e todas essas? Ou seja, é uma medicina totalmente fora, sim, dessa ocidental padronizada, sim, com uma eficácia que funciona 1 milhão de vezes maior. Funciona. Porque, né, eles se reproduzem, feitos sim, coelhinhos, né, 1 sim, bilhão de sim, chineses, sim, etc. E, tal. Sim. E a gente fica mangando, né, igual diz o caipira e o nordestino, mangando nesse negócio. Ah, tem uma dorzinha aqui, eu não vou nem no médico, né, eu vou lá no coisa, as dores crônicas que vão nos pegando. Como é que é isso, né? Porque, olha, é uma loucura isso. Existe, né, um segredo básico envolvido com isso. E aí, um dado que a medicina chinesa nos dá, que pode ser um grande indício. Ela coloca que 89% das doenças são de cunho emocional. Sim, desequilíbrio, ou seja, né? Então você tem uma doença que ela se torna psicossomática. O que é isso? O nosso psique, que ela vai interferir em alguma condição física, cardíaca, renal, hepática. Isso gera doenças. Quando eles, então, entendem que eu faço parte de um grupo, eu estou fazendo parte do universo aqui, né, desse nosso sistema Terra, mas que eu também tenho um lado emocional envolvido, eu tenho um lado da natureza também que me influencia, né? Nós temos calor, nós temos frio, nós temos secura. Ou seja, a medicina chinesa, ela pelo menos nos faz entender que o nosso corpo,
tudo que nós alimentamos, mas tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós tocamos, também faz uma relação com a nossa saúde preventiva. E essa existência humana hoje, de forma ocidental, está sendo perdida. Porque nós não temos tempo para nós, não temos tempo para a família, nós temos muito pouco tempo para a nossa espiritualidade, porque isso é fundamental, e a medicina chinesa... Estamos apegados nas telas, sim, que não nos dão frustrações. Né? Exatamente. E aí quando você precisa ir no fator causal, você não encontra nem essa cultura que faça isso mais. Ou seja, o indivíduo ele vai no remédio, ele vai na cirurgia, ele pede um hospital, ele pede mais farmácia, ele pede mais consultórios. Mas na verdade... lá eles não pensam assim. Então eles pensam, qual é a melhor forma de me alimentar? Qual é a melhor forma de me relacionar com os outros, mas comigo próprio? Então várias técnicas da medicina chinesa estão nessa intenção. Eu cuido de mim e naturalmente cuido do universo que me cerca. Eu me amo, essa relação entre me amar tem a ver com as minhas relações humanas, com a minha relação espiritual, porque sem a espiritualidade, e essa relação é fundamental para o ser humano, sim, o ser humano não se sentir sozinho, isolado. Você está me lembrando aqui, não sei se você já leu, mas eu vou dar uma indicação, tanto para quem está em casa, se não leu, Saber Cuidar, que é a filosofia do cuidado, um livro do Leonardo Boff. Interessante. Que ele justamente fala disso, ele fala, né? Esse universo que somos nós, porque nós somos um universo, primeiro de relação. Sim. Primeira relação que a gente... Primeiro a gente nasce de uma relação. Isso, né? Mesmo. São dois gametas que se encontram, sim, a gente nasce do encontro. E em seguida, para a gente ter vida, a gente tem que ter outra relação, que é a relação, sim, materno-filial, né? Eu vou ter que nidar, eu já estou naquela disputa de, sim, nidar, grudar lá no útero e servir-me do corpo generoso fisiologicamente da minha mãe para existir, para poder nascer, que aí é outro processo também fisiológico. Maravilha. Bastante importante. Então, esse mundo de relações, será que nós não temos deixado então um pouco isso, essa relação? Sim, eu tenho certeza disso. Veja bem, o governo, inclusive, isso é uma preocupação importante dos governos. O governo federal, ele em 2006 lança as políticas de práticas integrativas. O que é isso? São formas de terapia que não incluem medicação e que faz com que algumas técnicas, inclusive chinesas, japonesas, estejam no nossa... Dentro do SUS. Isso, gratuitamente no SUS. E uma delas, por exemplo, é a yoga. Ou seja, a yoga, ela é um autoconhecimento, posicionamentos, mas também um relacionamento de pessoas que pensam da mesma forma. O Tai Chi Chuan, que é uma série de exercícios de movimento em grupo, né? A utilização de artes mesmo, a pintura, a dança, a musicoterapia, que nada mais é do que uma expressão natural nossa, de uma natureza humana, né, criativa, e que gera felicidade em mim que pratico, mas em alguém que ouve ou que pratica junto comigo. Essa questão da atividade, né? O movimento é vida. Total. Eu não entendo... O movimento da cabeça, o movimento da... Sim, né? total. Às vezes varrer uma rua, né? É um processo exatamente, de cuidado. De Quando cuidado. Você gera isso, aí você fala assim, né? Mas para que serve, etc. Eu tenho quem faça. Mas é tão importante. Essa coisa que a gente tem, já que a gente não tem tempo para ter filhos hoje, né? A questão dos animais de estimação que te obriga a desprender um tempo para o cuidado sim, do outro, etc. É isso. E tal. E eu falava aqui como é importante essa coisa de relação, que eu tenho grupos de amigos, né? Eu tenho grupos de amigos, eu estou casando todos, acho que o último vou casar agora, dos mais próximos, como o padre lá em Assis, agora em agosto, e eu fico olhando assim, os que têm filhos e os que não têm filhos. Não, aí eu não quero fazer a escolha, eu gosto que se gerem almas sim, porque a natureza é feita para gerar almas para Deus mesmo, mas pensando do ponto de vista assim, muito prático, como a criança... E como que é um processo relacional de alguém que precisa ser ensinado, sim, e a gente que é professor também, quanto a gente aprende ensinando, aprende mais ensinando do que estudando. Sim.
a necessidade de ter uma criança que te questione os seus valores, as suas verdades, o que está estabelecido. Então, hoje eu tenho grupos de amigos que, na minha vida, eram excelentes, casais, né, de amigos que eram, assim, pessoas de companheiríssimos e que hoje se fecharam porque se fecharam sem a possibilidade de evoluir, entendeu? Tem que ter um cachorro que seja uma vida para cuidar, ou a disponibilidade de amar uma criança que te abre para uma realidade nova. Sim. Então, está faltando, né? E aí, o que tem nascido disso? E aí a gente pode englobar e continuar falando aqui a programação inteira, a intolerância, né? Sim. Eu acho que a grande parte dos nossos problemas é oriundo da intolerância. Frieza. E conhecer o corpo e aceitar os limites do corpo. Porque, por exemplo, eu tenho 1,91 m, né? Tem mais de 2 dígitos no peso, etc. e tal. Então, requer um cuidado. Mas eu tenho limitações? Sim. Eu tenho limitações. E essas limitações me impõem, sei lá, se eu quiser correr, eu vou ter que fazer um exercício aí para os membros inferiores. Mas tem uma outra alternativa. Mas se eu não quiser correr, eu posso fazer uma caminhada e igualmente atingir esses benefícios, etc. E tal. A medicina chinesa, ela exatamente diz isso. Adapte-se à sua realidade, ou com a natureza, ou com os alimentos adequados, não é? Ou com a própria atitude de relacionamento. Nós estamos num problema crônico, que é o uso... Porque aí que eu queria chegar, exatamente o que você falou, eu não me relaciono com o meu corpo, que é aquilo que eu tenho de meu mesmo. Não. Eu relaciono com o meu dinheiro, eu me relaciono com a minha profissão, eu relaciono com os meus problemas, porque tem gente que vive carregando problema, né? Vive. Por que não carrega um saco, né, de um peso de 3 quilos, que é melhor, já ajuda, né? Desce, Tem gente que fica em cima de determinadas coisas e esquece de fato de cuidar do que é seu, de se relacionar com o seu corpo. Porque eu acredito que se a gente não relacionar com o próprio corpo, como é que eu vou me relacionar com os corpos que estão fora de mim? Pronto. E o exagero de remédios faz com que esse corpo comece a ser minado também. Então, toxicidades hepáticas, arritmias cardíacas, problemas emocionais. Qual é a doença do século, Padre Márcio? Depressão. Nós estamos, então, num âmbito... E o dado de que em 2040, 2/3 da população vão sofrer algum problema psiquiátrico ligado à depressão. Então, ou se reverte isso, e aí vem um questionamento que o nosso telespectador vai nos ajudar também. Em que momento fazemos essa cultura do corpo, do relacionamento, da boa prática alimentar, da boa prática da atividade física acontecer? É na escola, é na tenra idade. Nós temos que fazer os nossos governantes e também os nossos familiares, porque nós estamos falando de um núcleo familiar que é importante. A criança, ela precisa ser orientada porque é dela que nós vamos ter depois. Só muda. O adolescente melhor, o jovem melhor e o adulto melhor. Entenda isso, há um colapso de saúde pública. Por quê? Nesse binômio doença, medicações, doença, cirurgia, doença, hospitais, nós vamos ter um colapso. Então, já estamos tendo, inclusive na particular, não é problema só do SUS. Sim. Você sabe que o nosso tempo acabou. Opa. E eu vou ter que trazer mais o Ricardo aqui, já vou falar para a minha produção, professor, porque eu acho que é muito importante a gente tratar isso. Ainda mais com o tema do programa, que é verdade, então a gente fica também filosofando. Natural. Eu me lembro um sofista, eu quero terminar, eu não me lembro o nome desse sofista, mas o sofismo é uma filosofia de 2.700 anos atrás, praticamente, que nasceu na Grécia, quando a turma começou a ter possibilidade de pensar. E ele diz assim, o ser humano é a medida de todas as coisas. Quando a gente está falando também, valoriza o corpo, a gente não está defendendo aquele fisiculturista e essa supervalorização do corpo, não. Nós estamos lembrando aqueles que se esquecem de relacionar primeiro com aquilo que eles têm de mais importante. O seu suporte antropológico, como a gente fala na filosofia. É isso mesmo. E a partir daí, ganhar saúde. Mas que saúde? Uma saúde que envolva o corpo e a mente. Porque basicamente é isso que a gente tem. A morte é uma certeza? Sim, mas todo dia a gente também convive com outra certeza. É a gente sendo colocado para baixo. E quando a gente se relaciona com a gente, olhando para dentro, a gente pode olhar também para fora. Fora do umbigo da gente, fora do cabisbaixo, a gente olha para o horizonte.
Eu sou o Padre Márcio Tadeu, estive aqui com o professor Ricardo Martins, coordenador da fisioterapia aqui da Unifev, e a gente volta semana que vem com mais provocações. Obrigado, professor. Deus abençoe. Eu que agradeço e um grande abraço e sucesso no programa. Opa, muito obrigado.